A França e a Itália quiseram excluir Deus, forçando-o a dar ao homem o castigo que ele mesmo deseja. Encontrando-me fora de mim mesma, vi-me em uma escuridão densíssima, onde havia milhares de pessoas. Essa escuridão era tão profunda que a cegava, de tal modo que nem sequer compreendiam o que faziam. Parecia tratar-se de uma parte da Itália e outra da França. Oh, quantos erros se percebiam na França, ainda mais graves que os da Itália. Parecia que haviam perdido a razão humana. O primeiro dom dado ao homem, que o distingue das bestas, tornando-se piores do que elas. Próximo a essa escuridão, percebia-se uma luz. Dirigi-me até ela e encontrei o meu amado Jesus, mas tão aflito e indignado contra aquele povo que eu tremia como uma vara verde. Disse apenas: Senhor, acalma-te e faz-me sofrer, derramando sobre mim o teu desagrado. E ele respondeu: Como posso me acalmar se querem me afastar de si? Como não fossem obra de minhas mãos? Não vês como a França me expulsou, julgando-se honrada por não mais me reconhecer? E como a Itália quer seguir os passos da França, com pessoas dispostas a vender a alma ao diabo para conseguir a aprovação da lei do divórcio. Quantas vezes já tentaram aprová-la, sendo esmagados e confundidos. Agora, porém, em vez de me acalmar e derramar sobre si o meu desagrado, suspendo-te do estado de vítima. Quando a minha justiça já tentou, de todas as formas possíveis, evitar o castigo desejado pelo próprio homem, e ele ainda assim o quer, é necessário que a justiça suspenda quem a contém e permita que o castigo recaia. Eu disse: Senhor, se queres suspender-me por outros castigos, facilmente o aceitaria, pois é justo que a criatura se uniformize inteiramente ao teu santo querer, mas aceitá-lo para este gravíssimo mal, minha alma não pode suportar tal suspensão. Antes, investe-me do teu poder e deixa-me ir ao meio daqueles que o desejam. Enquanto dizia isso, vi-me no meio deles. Pareciam investidos por forças diabólicas, especialmente um que parecia furioso, como se quisesse subverter tudo. Falei e insisti, conseguindo a custo lançar sobre eles um pequeno raio de razão, fazendo-os perceber o erro que estavam cometendo. Depois disso, voltei a mim mesma, com sofrimentos escassíssimos. Enquanto Jesus suspende Luísa como vítima, a autoridade da Igreja, juntamente com a força da oração, obtém que ela continue como vítima para impedir a lei do divórcio. 8 de dezembro de 1902. Nesta manhã, o meu adorável Jesus veio e disse-me: Minha filha, hoje quero suspender-te do estado de vítima, poupando-te de sofrimentos. Ao ouvir isso, comecei a temer e a queixar-me com ele, mas Jesus acrescentou: Não temas, eu estarei contigo. Quando culpas
o estado de vítima, fica exposta à minha justiça. Além das outras dores, muitas vezes és chamada a suportar a minha própria privação e a obscuridade. Em suma, tudo aquilo que o homem merece por causa de suas culpas. Mas, ao suspender-te desse ofício, tudo será para ti misericórdia e amor que eu manifestarei. Eu sentia-me aliviada, embora percebesse claramente que a necessidade de o sacerdote vir até mim para fazer-me voltar a mim mesma não se devia apenas à ausência de Jesus, mas às dores que ele me fazia sentir. Minha alma experimentava uma certa tristeza, mas a minha natureza sentia grande satisfação, e eu dizia a mim mesma: se não for por outro motivo, ao menos pouparei ao confessor o sacrifício de vir até mim. Enquanto refletia sobre isso, vi ao lado de Jesus um sacerdote, vestido de branco. Parecia ser o Papa, acompanhado pelo confessor. Eles suplicavam ao Senhor que me fizesse sofrer para impedir a aprovação da lei do divórcio. Jesus, no entanto, não atendia às suas súplicas. Foi então que o confessor, com um ímpeto extraordinário, que nem parecia ser ele, tomou Jesus Cristo nos braços e à força colocou dentro de mim, dizendo: tu permanecerás crucificado nela, crucificando-a, pois essa lei nós não queremos. Jesus então percebeu como que atado dentro de mim, crucificado por aquela imposição. Enquanto isso, eu sentia intensamente as dores da cruz. E Jesus disse: minha filha, é a igreja quem deseja isso. E o seu poder, unido à força da oração, é o que me mantém atado. O confessor obteve um pouco de alívio para Luísa em seu sofrimento para impedir o divórcio. 9 de dezembro de 1902. Encontrando-me no meu estado habitual, achei-me fora de mim mesma, junto de Jesus Cristo, como que pregada a ele. Enquanto sofria, permaneci em silêncio. Nesse momento, vi o confessor, unido ao anjo da guarda, que lhe dizia: esta pobre criatura está sofrendo muito, tanto que isso a impede de falar. Concede-lhe um pouco de trégua, pois, quando dois que se amam compartilham o que têm em seu interior, acabam por conceder um ao outro aquilo que desejam. Então senti minhas dores aliviarem-se. E primeiro falei sobre certas necessidades do padre, suplicando ao Senhor que o fizesse totalmente seu, pois quando alguém chega a este ponto, não encontra dificuldade alguma em conceder o que ele deseja, já que não busca nada além do que agrada a Deus. Depois perguntei: Senhor, essa lei do divórcio será aprovada na Itália? E ele respondeu: minha filha, há perigo, a menos que algum raio chinês chegue para impedir suas intenções. E eu, surpresa, perguntei: Senhor, como assim? Existe alguém da China que, enquanto tentarem fazer isso, lançará algum raio no meio deles para matá-los, de modo que assustados fujam? E Jesus respondeu: quando não compreendes, é melhor que te cales. Fiquei confusa e não me atrevi a falar mais, sem entender o significado do que ele havia dito. No entanto, o anjo da guarda continuou a dizer ao confessor: além da intenção da cruz,
acrescenta a de fazê-lo derramar. Se conseguirem isso, vencerão a questão, eles não conseguirão realizá-la. Luísa sofre com Jesus para impedir o divórcio, mas ainda não consegue sustentar o peso da justiça. Não será ela a obedecer, mas Jesus nela. 15 de dezembro de 1902. Estando no meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma e vi o meu adorável Jesus caindo por terra, crucificado, sendo pisoteado por todos. Para impedir que fizessem isso, estendi-me sobre ele, recebendo em mim mesma tudo o que faziam a nosso Senhor. Enquanto estava nessa condição, disse: Senhor, que te custa permitir que esses mesmos cravos que te transpassassem-me também? No mesmo instante, encontrei-me cravada pelos mesmos cravos que mantinham o bendito Jesus preso à cruz. Ele estava abaixo e eu em cima. Nessa condição, estávamos em meio àqueles homens que queriam divórcio. Jesus irradiava intensos reflexos de luz sobre eles, produzidos pelos sofrimentos que ele e eu padecíamos. Esses reflexos os deixavam desorientados e confusos. Compreendi, se o Senhor se dignasse permitir que eu continuasse a sofrer, quando tentassem aprovar a lei, seriam acometidos por algum revés que os impediria de concluí-la. Depois disso, ele desapareceu, deixando-me sozinha a sofrer. Em seguida voltou, mas não mais crucificado, e lançou-se em meus braços. Porém, fez-se tão pesado que minhas pobres forças não conseguiam sustentá-lo, e eu quase o deixava cair por terra. Por mais que me esforçasse, não conseguia suportar aquele peso. A dor que sentia era tanta que comecei a chorar copiosamente. Jesus, ao ver o perigo de cair e o meu pranto, também chorava comigo. Que cena dilacerante! Fazendo-me violência, beijei-lhe o rosto e ele retribuiu, beijando-me também. Então diz-lhe: minha vida e minha fortaleza, por mim mesma sou fraca e nada posso, mas contigo tudo posso. Por isso, fortalece minha fraqueza, infundindo-me a tua própria fortaleza. Assim poderei suportar o peso da tua pessoa. O único meio de nos pouparmos mutuamente desse desgosto, eu de te fazer cair e tu de fazer a queda. Ao ouvir isso, Jesus respondeu-me: minha filha, não compreendes o significado do meu peso. Fica sabendo que é o peso enorme da justiça, que nem eu posso mais suportar, nem tu consegues conter. E o homem está prestes a ser esmagado pelo peso da justiça divina. Eu chorava ao ouvir essas palavras. Jesus, quase para me distrair, sabendo que antes de sua vinda eu temia não conseguir obedecer em certas coisas, acrescentou: e tu, minha dileta, porque temes tanto que eu não te faça sofrer? Não sabes que quando atraio, uno e faço uma alma se identificar comigo, comunico-lhe meus segredos? O primeiro acorde que faço ressoar, o mais belo e que comunica harmonia a todos os outros, é o da obediência. Se as outras notas não estiverem em sintonia com esse primeiro acorde, produzirão um som desafinado, desagradável aos meus ouvidos. Por isso, não temas. Não serás tu a obedecer,
mas eu obedecerei em ti, sendo obediência que caberá a mim realizar. Entrega tudo às minhas mãos, sem preocupações, pois eu sei o que convém e como fazer-me conhecer. Dito isto, ele desapareceu, e eu voltei a mim mesma. Seja sempre bendito, Senhor. Livro do Céu, volume 4, escrito Serva de Deus, Luísa Picarreta.